Olá, neste vídeo vamos tratar de um assunto muito sério: o campo de Auschwitz. Em 1940, o governo alemão construiu vários campos de concentração e um campo de extermínio nesta área. A razão direta para sua construção foi o fato de que as prisões em massa de judeus, especialmente poloneses, por toda a Europa que ia sendo conquistada pelas tropas nazistas, excediam em grande número a capacidade das prisões convencionais. Até então, os primeiros prisioneiros chegaram em maio de 1940, foram trazidos com a intenção de atuar como funcionários dentro do sistema prisional. O primeiro transporte de prisioneiros poloneses para o campo, 728 deles, incluindo 20 judeus, chegou em 14 de junho. As categorias de prisioneiros eram distinguidas por marcas especiais em suas roupas: verde para os criminosos comuns, vermelha para os presos políticos, amarela para os judeus, rosa para homossexuais. O bloco 11 do campo era considerado a prisão dentro da prisão, onde aqueles que quebravam as regras, tentavam escapar ou eram suspeitos de sabotagem, eram punidos. Alguns prisioneiros eram obrigados a passar noites seguidas nas celas verticais, pequenas celas onde 4 deles eram colocados ao mesmo tempo, não tendo outra alternativa que passarem a noite toda em pé, saindo no dia seguinte novamente para os trabalhos forçados nas fábricas. Os nazistas haviam se comprometido com a solução final desde 20 de janeiro de 1942, após uma conferência onde decidiram eliminar todos os judeus. Agora vamos ao principal campo. A primeira câmara de gás construída era conhecida como a Pequena Casa Vermelha. Ela tornou-se operacional a partir de março de 1942. Uma segunda construção, a Pequena Casa Branca, também foi convertida em câmara algumas semanas depois. No começo de 1943, os nazistas resolveram ampliar a capacidade de gaseificação do campo. O crematório 2, originalmente construído como câmara mortuária, com necrotérios no porão e fornos no mesmo nível do solo, foi convertido numa fábrica de assassinatos, colocando-se uma porta à prova de gás no necrotério e adicionando-se entradas para o Zyklon B e aparelhos de ventilação para removê-lo depois das mortes. Ao todo, o campo teve 5 crematórios. Os capos e os sondercomandos eram prisioneiros com alguns privilégios, tinham a obrigação de manter a ordem nos alojamentos e preparavam os recém-chegados imediatamente selecionados para morrer, geralmente as crianças, e os doentes para as câmaras de gás, e depois transferiam os corpos para os fornos, antes retirando qualquer ouro que as vítimas tivessem. Entretanto, também eram mortos. Eram todos supervisionados pelos guardas. Cerca de 6.000 guardas trabalharam no campo. Ligados ao complexo havia mais 45 pequenos campos satélites, alguns deles a 10 quilômetros dos campos principais. Quase todos eram usados em benefício da indústria alemã, fornecendo trabalho escravo, e 28 deles trabalhavam para a indústria de armamentos. 9 campos foram instalados próximo a fundições, 6 perto de minas de cobre, 6 forneciam prisioneiros para a indústria química e 3 para empresas de eletricidade. Algumas empresas hoje conhecidas utilizaram trabalho escravo dos campos de concentração da Alemanha durante aquele período tão terrível. Para a maioria dos prisioneiros, o dia começava às 4h30, de acordo com algumas testemunhas, chamada como sendo feita durante 4 horas, começando às 3 com os guardas, armados com tacos de borracha, retirando os prisioneiros dos catres onde dormiam. Eles então eram obrigados a se alinhar do lado de fora dos barracões em filas, e guardas e capos os ameaçavam todos. Mesmo durante o verão, as madrugadas eram frias, e o uniforme de estopa fina dos prisioneiros era uma proteção insuficiente. Uma orquestra de prisioneiras, a orquestra feminina, era forçada a tocar uma música alegre à medida que os prisioneiros passavam. Esta orquestra foi criada pela supervisora do campo feminino, Maria Mandel, que, por suas atrocidades, ficou conhecida como a Besta. No final, nova chamada era feita. Se estivesse faltando algum prisioneiro, os outros tinham que permanecer até que ele fosse achado. Mesmo que isso levasse horas após a chamada, havia punições dependendo dos acontecimentos do dia, e após isso lhes era permitido ir para os alojamentos para receber a ração de água e alimento. Os prisioneiros dormiam em longas filas de beliches de madeira. O campo teve alguns presos notáveis, como Anne Frank, adolescente autora de O Diário de Anne Frank,
Passou 2 meses no campo no fim de 1944 e morreu em 1945 de tifo em Bergen-Belsen. Edith Stein, católica de origem judia, morreu na câmara de gás e foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Maximiliano Kolbe, padre católico e franciscano, morreu em 1941 como voluntário em lugar de outro prisioneiro, que tinha mulher e filhos no campo. Primo Levi, escritor e químico italiano, esteve preso durante 10 meses no campo. Sobreviveu e escreveu o clássico sobre o Holocausto É Isso um Homem? Agora falarei das experiências médicas. Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, ele tinha uma especial predileção por gêmeos e anões. Mengele fazia cruéis experiências com os primeiros, como provocar doenças num deles para saber o que acontecia. Entre 1943 e 1944, ele fez experiências em mais de 1.500 prisioneiros, cerca de 200 deles sobreviveram à guerra. Mulheres grávidas também eram alvo das experiências em quem praticava vivissecção, antes de mandá-las às câmaras de gás. A primeira fuga do campo ocorreu logo em seus primórdios, em 6 de julho de 1940, quando um polonês fugiu com a ajuda de trabalhadores civis poloneses empregados do campo. Pelo menos 802 prisioneiros, 757 homens e 45 mulheres tentaram escapar, dos quais 144 foram bem-sucedidos. A mais espetacular fuga ocorreu em 20 de junho de 1942, quando alguns prisioneiros escaparam vestidos de guardas armados, e num carro oficial. Os fugitivos levaram com eles um relatório sobre as condições do campo escrito por Witold Pilecki. Nenhum deles jamais foi capturado. Enquanto isso, nos campos de batalha, a Alemanha perdia para os soviéticos no leste, e estes se aproximavam cada vez mais da Alemanha. Os nazistas ordenaram que os crematórios fossem destruídos antes que o Exército Vermelho chegasse aos campos. A maioria dos prisioneiros que trabalhavam nas câmaras e no crematório foram executados entre setembro e novembro, para não haver testemunhas. Documentos de toda ordem foram queimados ao ar livre no campo. Este esforço nazista para destruir as provas do Holocausto foi denominado Sonderaktion 1005. Cerca de 60.000 sobreviventes foram obrigados a participar de uma marcha da morte até outros campos, entre eles, muitas crianças, de onde foram embarcados em trens de carga para outros campos. 15.000 morreram durante a marcha, alguns de exaustão, outros mortos a tiros por não conseguirem acompanhar o passo. Os 7.500 prisioneiros restantes foram libertados em 27 de janeiro, pelo Exército de Frente Ucraniana do Exército Vermelho. Entre os artefatos do genocídio estavam 348.820 ternos de homem e 836.255 vestidos de mulheres, além de montanhas de óculos, cabelos humanos e calçados, muitos deles em tamanhos infantis.